Desde o momento em que aceitei participar dessa investigação, senti que havia algo diferente no ar. A casa abandonada, perdida no meio de um bairro esquecido, carregava uma energia densa, quase sufocante. O simples ato de atravessar o portão já parecia um desafio, como se o próprio espaço rejeitasse nossa presença. A cada passo, o ranger da madeira ecoava, e as paredes, cobertas por manchas de mofo e tempo, pareciam respirar. Não era apenas uma construção velha, era um lugar impregnado por histórias não contadas, por dores que pareciam permanecer vivas mesmo depois de anos. Respirei fundo e segurei o equipamento com força, tentando afastar o nervosismo, mas dentro de mim eu sabia que estávamos prestes a testemunhar algo além do imaginável. À medida que avançávamos pelos corredores escuros, a atmosfera ficava mais pesada. O ar parecia carregado, como se fosse difícil até mesmo puxar oxigênio para os pulmões. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e no restante havia sombras que se movimentavam de forma estranha, como se o breu tivesse vida própria. Cada estalo da madeira fazia meu coração disparar, e mesmo entre amigos, o silêncio predominava. Era como se ninguém tivesse coragem de quebrar aquela sensação opressora com palavras. Eu tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas psicológico, mas a sensação de estar sendo observado era tão forte que parecia uma presença constante atrás de nós, como se alguém caminhasse junto, mesmo quando não havia ninguém. Foi no antigo quarto, um espaço pequeno com uma janela quebrada, que a primeira manifestação aconteceu. O termômetro de energia disparou de forma abrupta e as câmeras captaram uma sombra atravessando a parede. Não era poeira, não era reflexo, era algo sólido e definido, mas que desapareceu no mesmo instante. Minha respiração falhou e senti os pelos do braço se arrepiarem, como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Tentei falar, mas a voz simplesmente não saía. Todos se entreolharam, e naquele instante não havia ceticismo possível. O que vimos não poderia ser explicado de maneira lógica. Minutos depois, enquanto gravávamos em outro cômodo, um barulho forte ecoou do andar de cima. Era o som claro de passos arrastados, pesados, que percorriam o corredor. Subimos com cuidado, cada degrau rangendo como se fosse desabar. Quando chegamos ao topo, o corredor estava vazio, mas o frio era cortante, como se estivéssemos em outro ambiente, em outra dimensão. A câmera que eu segurava começou a falhar, a imagem se distorcendo, e por alguns segundos vi algo refletido no visor. Um rosto pálido, distorcido, parado bem atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia nada, apenas o vazio. Ainda assim, a sensação de que algo havia passado rente à minha nuca era inegável. Enquanto continuávamos, os fenômenos ficavam cada vez mais intensos. Portas que estavam fechadas se abriam sozinhas, sussurros ecoavam nos cantos escuros, e, em determinado momento, uma cadeira foi arrastada pelo chão sem que ninguém a tocasse. O som foi tão alto e tão real que todos congelamos no lugar, incapazes de reagir. Era como se a casa estivesse viva, tentando nos expulsar dali. O medo já não era mais apenas psicológico, era físico. Sentia o estômago embrulhar, a garganta seca e uma pressão no peito que dificultava até mesmo respirar. Foi nesse momento que percebi que estávamos diante de algo muito além do que qualquer investigação poderia prever. Mas o ápice aconteceu no porão, um espaço escuro e sufocante, com teto baixo e cheiro de umidade. Descemos com lanternas e gravadores, e imediatamente o ambiente ficou ainda mais opressor. O silêncio era absoluto, até que um som metálico ecoou, como se correntes estivessem sendo arrastadas pelo chão. A luz da lanterna tremeu em minha mão, e quando apontei para o fundo, vi claramente uma figura parada, imóvel, me observando. Era alta, de contornos indefinidos, mas os olhos brilhavam no escuro. No mesmo instante, a lanterna apagou e a temperatura caiu bruscamente. Meu corpo inteiro paralisou. Eu sabia que não estava alucinando, porque os outros também viram o que quer que fosse, estava ali, consciente da nossa presença. Saímos correndo daquele porão, tropeçando e batendo nas paredes,
mas a sensação de perseguição continuava. Atrás de nós, sons de passos ecoavam, como se aquilo estivesse nos acompanhando, sem esforço, apenas caminhando lentamente, enquanto corríamos desesperados. Quando finalmente atravessamos a porta de saída, um vento gelado nos atingiu e tudo ficou em silêncio absoluto. Estávamos do lado de fora respirando ofegantes, mas a sensação não passava. A casa estava imóvel, silenciosa, mas carregava um olhar invisível, como se soubesse que voltaríamos, como se tivesse marcado cada um de nós. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro-me daquela figura no porão, dos olhos que pareciam perfurar minha alma e da sensação de impotência absoluta. Essa experiência mudou minha visão sobre o mundo, sobre o que existe além do que podemos tocar ou medir. Não sei explicar o que vimos. Não sei se algum dia haverá uma resposta científica ou espiritual, mas tenho certeza de uma coisa: aquela casa guarda algo que não pertence a este mundo. E toda vez que me lembro daquela noite, a pergunta retorna como um sussurro constante: e se aquilo ainda estiver me observando, esperando a hora certa para voltar?